Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conectado com esta mensagem. Que Deus te abençoe. Gostaria de mais uma vez, com muita alegria, compartilhar mais um trechinho da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E desta feita nós vamos ler o Salmo de número 91. Esse texto sagrado diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura do texto sagrado. O Salmo de número 91 é um salmo de autor não identificado. Há algumas cogitações. Alguns atribuem a sua composição a Moisés, já que Moisés escreveu o salmo antecessor, salmo de número 90. Outros atribuem a composição a Davi, e ainda outros atribuem a composição a alguns dos cantores do tabernáculo. Enfim, seja como for, trata-se de um salmo eminentemente messiânico, ou seja, um salmo onde a sua essência se refere a Jesus Cristo antes da encarnação, a Jesus Cristo no seu ministério terreno e a Jesus Cristo em sua ascensão ao céu, depois da sua ressurreição. Esse salmo tem algumas dificuldades na interpretação. Alguns interpretam de forma muito literal, outros preferem atribuir a ele uma interpretação histórica. Então há, pelo menos entre outras, 3 correntes de interpretação. Uma interpreta o salmo de forma muito racional, estritamente de forma histórica, de forma muito fria. Outras, uma segunda corrente, interpreta este salmo de forma mística, atribuindo a ele poderes sobrenaturais, ao ponto de que só de deixar a Bíblia Sagrada aberta no Salmo de número 91, dele emana um determinado poder, uma determinada energia, que é capaz de, com que esta energia, afaste os demônios e provoque uma limpeza espiritual no ambiente. E uma outra corrente interpreta, uma terceira corrente interpreta o Salmo conciliando, entendendo que o Salmo foi escrito para um tempo, para o povo de Israel, entendendo que o Salmo também tem a sua qualidade racional, mas dando a ele a força necessária da palavra de Deus, bem como as suas promessas.
as suas promessas, melhor dizendo, e a sua segurança divina, principalmente para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, o Salmo é para ser lido, essa corrente entende, entendido o seu contexto cultural e histórico, mas para se crer na força e no poder da palavra de Deus e fazer com que esta palavra lida torne-se vida em nossa própria vida. Aí sim o Salmo conseguirá fazer resultar em nossas vidas tudo que nele está escrito. Então toda a proteção e promessa descrita nesses salmos são dirigidos a um destinatário. Nós lemos esse destinatário lá no versículo de número 1. O destinatário é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha o que está escrito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Assim, ele desfruta de todas essas bênçãos, começando com a bênção de a sombra do Onipotente descansará. E assim, esse é o destinatário, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando a gente lê que essas promessas são atribuídas somente àquele que habita no esconderijo do Altíssimo, logo vem duas perguntas em nossa mente, né? Quem é este que habita no esconderijo do Altíssimo? Ou quem é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo? E como fazer para habitar neste esconderijo? Esconderijo do Altíssimo, aonde que fica? Evidentemente que o esconderijo do Altíssimo é uma referência para falar da habitação de Deus. É o lugar que Deus habita. E humanamente falando, é um lugar inacessível. Ninguém consegue acessar o esconderijo do Altíssimo, ou seja, a morada de Deus. Ninguém consegue habitar neste lugar, porque esconderijo do Altíssimo é um lugar onde o homem não pode chegar. Só Jesus Cristo. Por isso que o Salmo é messiânico. Só através de Jesus Cristo nós podemos acessar este lugar, porque Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo de lá veio. Jesus disse lá em João 3, versículo 13, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Então Jesus Cristo desceu do céu para provocar a possibilidade de nós acessarmos a Deus se nós crêssemos nele. Por isso que ele fez a obra da redenção. E por isso que esse salmo é um salmo eminentemente messiânico. Então Jesus Cristo habita por excelência no lugar de Deus, onde Deus habita, porque Jesus é Deus. Mas na qualidade de filho, ele foi enviado e tomou a forma de homem para então proporcionar a obra da redenção. É onde a Bíblia diz em João 3,16, que a gente repete tantas vezes nas nossas mensagens, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio do céu, como está escrito também em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 até o 11. Paulo descrevendo a figura de Jesus e a sua encarnação, ele diz aos filipenses: de forma que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, despojando a sua glória, tomando a forma de servo e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também soberanamente o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Então Jesus Cristo é do céu. Por isso que só Ele é capaz de nos acessar ao céu. Então Ele deixou o céu, a sua morada, e
se encarnou em um corpo humano, em um corpo limitado, ficando vulnerável a todos os ataques e as armadilhas deste mundo. E por isso que Jesus Cristo, esse salmo é messiânico, porque Deus deu toda a proteção a Jesus, mesmo ele estando num corpo humano limitado e vulnerável a todo tipo de tentação. Ele em tudo foi tentado, mas nunca pecou. E Jesus Cristo recebeu de Deus toda a proteção necessária para cumprir a obra redentiva e nos proporcionar a possibilidade, então, de acessar ao céu, a morada de Deus, e então habitar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Jesus Cristo cumpriu tudo e voltou para o céu, dando-nos a garantia de que nele nós podemos subir também ao céu e habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, os beneficiários das promessas e da proteção do Salmo 91 são aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Vejam as promessas. No versículo 1, a promessa para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é descansar na sombra do Onipotente. No verso 2, uma segunda promessa é ter direito do refúgio e fortaleza em Deus. Então eu posso dizer de Deus: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Promessa só para aquele que tem Jesus como seu Salvador pessoal. Uma terceira promessa aí no verso 3, não cair no laço do passarinheiro. Quer dizer, não cair nas armadilhas que o diabo apronta para nos fazer presa sua. Nos livrar também da peste perniciosa, que é do diabo e seus ataques sutis em nossas vidas. O verso 4, uma das promessas é ter a cobertura de Deus sobre a nossa vida, como uma ave mãe agasalha os seus filhotes. Como uma galinha, por exemplo, agasalha os seus pintinhos embaixo das suas asas. Então nós recebemos de Deus a promessa de ter a sua cobertura. Olha lá, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Amém? Então nós temos a segurança de Deus abrir as asas e nos abrigar como uma galinha abriga os seus pintinhos. Então nós temos o direito, como aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, gozar dessa promessa da cobertura de Deus, a nos aquecer e a nos proteger. Uma outra promessa, no verso 5, não temer nada, seja humano ou sobre-humano, nem de dia nem de noite. Por isso que fala, no verso 5, olha lá, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. E olha o verso 6, nem peste que ande na escuridão, demônios, nem mortandade que assole ao meio-dia. Armadilhas, acidentes que o diabo apronta durante o percurso ao trabalho, durante o nosso trabalho, para ceifar a nossa vida. E outra promessa que nós temos está aqui no verso 8, Olha lá, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. A palavra de Deus está dizendo que quem está abrigado em Deus, ele não cai, ele só assiste a queda como recompensa daqueles que desprezam a Deus, desprezam a fé em Cristo Jesus e não aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Verso 9, uma outra promessa: o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação. Olha, então Deus permite que nós tenhamos acesso à sua habitação através de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, ou seja, a sua morada. Onde é a sua morada? Se Deus é a minha morada, é evidentemente que nenhum mal jamais atingirá a pessoa de Deus. Se eu estou abrigado em Deus, automaticamente nenhum mal também vai atingir a minha vida. E dois versículos importantes, versículos 11 e 12.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Este versículo o diabo citou na tentação de Jesus, quando levou Jesus até o pináculo do templo. É o ponto mais alto da cidade de Jerusalém, já que Jerusalém ficava no monte mais alto da região, e o templo também era alto. Ele levou Jesus lá no ponto mais alto do templo, portanto o lugar mais alto da região, e disse para Jesus: olha, está escrito que você pode pular, que você não vai estar até lá no chão, porque aos teus anjos você dá ordem e eles vêm e te aparam. E Jesus Cristo rejeitou, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de Deus não é para usar em proveito pessoal, nem fazer espetáculos para atração ou divertimento público. A palavra de Deus era para ser encarnada na nossa vida, fazer a palavra de Deus virar carne na nossa própria vida, fazer a palavra de Deus virar vida em nossa vida. Então, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então nós, em Cristo Jesus, temos o direito também de ter a companhia dos anjos trabalhando em nosso favor. Amém? Olha que coisa linda que está escrito lá em Hebreus, capítulo 1 e versículo 14. Que está falando dos anjos, que os anjos são espíritos ministradores que atuam, que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os anjos de Deus estão a nosso serviço para nos proteger. E olha, minha gente, quantos livramentos nós já tivemos, embora nós não vejamos com os nossos olhos físicos. Certamente fora a provisão de Deus enviando anjos para livrar a nossa vida de muitos ataques do inimigo. Amém? O próprio Jesus, ele referendou esse salmo aqui na nossa vida, quando ele distribuiu os seus discípulos, 70 discípulos, de 2 em 2, e deu-lhes poder, autoridade para curar pessoas, enfim. E depois esses discípulos voltaram extasiados, alegres, animados, satisfeitos, e disseram: olha, Jesus, em teu nome até os demônios se nos sujeitam, se nos submetem. Os demônios atendem o comando da nossa voz, eles obedecem. Eles vieram alegres. Jesus disse: olha, eu via Satanás como um raio cair do céu. E depois ele diz lá em Lucas capítulo 10, versículos 17, 18 e 19. Ele diz lá no versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Então os anjos trabalham a nosso favor, e além disso nós temos poder e temos autoridade, como diz o verso 13, para pisar o leão e a áspide. Significa que Deus nos dá poder sobre o diabo e sobre todos os seus demônios. Além do que, os anjos também, como um exército celestial invisível aos nossos olhos, mas atuam a nosso favor, rebatendo os anjos caídos que são os demônios. Amém? E no versículo 14, nós temos a promessa de livramento aqui, ó. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Livramento de Deus em nossa vida. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus promete ouvir as nossas orações. No verso 14, ele promete que vai dar livramento, porque nós conhecemos o nome dele, o nome de Jesus, e ele promete aqui no verso 5 que a gente invoca e Deus responde. Você ora e Deus atende. E no verso 16, Deus confirma a nossa salvação eterna. Olha, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Significa eternidade através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então todas essas promessas, minha gente, são para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse de si mesmo: ninguém vem ao Pai, ninguém vai à morada de Deus a não ser por Ele. E ele disse nesse mesmo capítulo 14, versículos de 1 até o 3, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Aí ele diz: vou preparar-vos lugar. E se eu for, como ele foi, preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Onde Jesus está agora? A Bíblia diz que Ele está à destra de Deus, à direita de Deus, e através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, nós também vamos habitar no esconderijo do Altíssimo. E enquanto nós caminharmos aqui neste mundo, nós gozaremos das promessas de livramento de Deus. A não ser, como nós estamos suscetíveis a uma vida aqui, sujeita a todas as intempéries e a todas as adversidades. É claro que uma hora ou outra também nós somos tomados por acidentes, nós somos tomados também por doenças, etc. e tal, mas em nada o diabo nos toca, porque nós estamos escondidos em Cristo Jesus. E agora que você já sabe, você não precisa deixar a sua Bíblia aberta como um talismã, como um amuleto, no Salmo 91, esperando que as palavras aí descritas exalem uma força mágica ou uma energia para purificar o ambiente. Não, isso não vai acontecer. Você tem que entender que esse salmo é messiânico, que está falando de Jesus Cristo, que faz você habitar no esconderijo do Altíssimo para usufruir de todas essas promessas. Então agora que você já sabe, não precisa mais deixar a Bíblia aberta necessariamente no Salmo 91. Pode até deixar no Salmo 91, no Salmo 90, em qualquer outro texto, porque é palavra de Deus. Mas agora você pode habitar no esconderijo do Altíssimo, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Eu acredito que é isso que você vai fazer. Vamos fazer isso? Baixe a sua cabeça onde você estiver nessa hora e diga no silêncio do seu coração: Senhor Jesus, eu entendi tudo. Entendi a tua palavra e quero usufruir de todas essas promessas, porque eu quero ser um habitante do esconderijo do Altíssimo. E entendi que isso só é possível através do teu Filho Jesus, que o Senhor enviou aí do céu. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Eu quero ir, eu quero habitar, eu quero que esse salmo seja a minha proteção, porque a partir de agora eu tenho Jesus como meu Salvador. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, te agradeço pela bênção da tua palavra exposta, que o teu Espírito Santo, que nos explicitou no que nela está escrito, nesta hora, eu sei que em algum canto o Senhor convenceu alguém do pecado, da justiça e do juízo. E este alguém passou, a partir de agora, a ser um habitante do esconderijo do Altíssimo e gozará de todas as bênçãos descritas na tua palavra. Que o Senhor abençoe, meu Pai, a tantos quantos ouviram esta mensagem. Peço a bênção do Senhor sobre toda a nossa família, meus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, e sejam, meu Pai, os outros parentes pelos laços de sangue ou pelos laços de afetividade. Tua bênção sobre todos, sobre os nossos amigos, meu Pai, sobre os servos de Jesus Cristo espalhados por este mundo afora, e que as pessoas, meu Pai, que ouviram esta palavra e que passaram a ser habitantes do esconderijo do Altíssimo, possa com muita fé, com muita alegria dizer graças a Deus. E aqueles que já creem possam com muita alegria dizer amém. Aleluias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.